Então vamos lá, galera. Agora esse é a próxima aula, terceira aula, certo? Se eu não me engano, acho que é a terceira aula já, tá? Então nós vamos ter a terceira aula aqui falando sobre no nossos, na nossa estratégia de avaliação ambiental, né? Que são o objetivo da avaliação, os métodos de amostragem, o tempo de amostragem, os períodos de realização de coleta de medição, o número mínimo de amostragem e o grupo homogêneo de exposição. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. O que é objetivo e avaliação? É importante a definição do que vai ser avaliado. É a exposição do trabalhador, a operação da função específica ou a verificação da eficiência de algum sistema de proteção coletiva. Exaustão, ventilação, pois são básicos para a definição dos métodos de amostragem, que podem ser individuais ou coletivos, que podem ser fixos também, tá? Os métodos de amostragem, o que é método de amostragem, gente? É medição ou coleta, baseado nas normas internacionais, nacionais, né, que é a ANBR, a ANR e a ANHO, e as internacionais, que é a OSHA, a NIOSH e a CGH, de modo a se compararem resultados obtidos com resultados dos estudos científicos, para identificar os valores máximos aceitáveis para determinada exposição profissional. O tempo de amostragem. Depende do tempo da amostragem, deve cobrir um ciclo de trabalho, características e variações sobre durante as condições de exposição, tarefas desempenhadas, tempos de permanência no local contaminado, pausas e movimentos exaustivos. Isso é necessário para que a amostragem seja representativa da exposição, baseada em normas e estudos qualitativos da exposição. Pode englobar amostragens instantâneas de minutos, de horas, de turno ou até mesmo de vários turnos em dias alternados. Eu posso fazer uma amostragem num dia, eu posso fazer a amostragem em vários dias, eu posso pegar essa amostragem de muitas formas, tem várias formas. Na NR15 mostra um gráfico lá entre tempo e amostra, em que eu posso fazer a amostra em 100% do total ali, do turno todo, certo? De 100% eu posso fazer entre 70% e 80%, que é eu pegar uma amostragem e duplicar para 100%, certo? Eu posso trabalhar ali com várias condições, né? Às vezes o trabalhador, se eu for medir, só dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu for medir um trabalhador que trabalha em cima de uma máquina, ele trabalha numa máquina de manhã, à tarde ele trabalha mais em outras duas, eu vou medir de forma diferente. Eu vou medir uma amostra numa máquina, na outra amostra em outra máquina e na outra amostra em outra máquina. Então, são amostras diferentes, por exemplo. Certo? Ou também amostras de substâncias. Por exemplo, eu posso pegar uma amostra aqui de gás tal. Eu vou ali e uso um outro gás. Então, eu vou pegar uma amostra diferente, eu não posso pegar a mesma amostra. Ok? E também eu posso pegar ela num determinado tempo menor ou num determinado tempo maior. Isso vai depender de várias condições. Ok? Só para vocês entenderem. Agora, passando aqui para outra etapa dos métodos de realização de coletas e medições. As amostragens devem ser realizadas em condições normais de trabalho. Eu não posso subestimar o funcionário a trabalhar em condições que eles não estão habituados. Eles vão trabalhar, normalmente você vai pôr um aparelho lá, pode ser um aparelho de ruído, pode ser um aparelho de vibração, pode ser outro tipo de aparelho de ar, por exemplo, enfim, que vai que são aparelhos que eles vão trabalhar normalmente. Eles vão até esquecer que estão com o aparelho. Eles não podem atrapalhar demais para não ficar dando problema, enfim. Então, esses aparelhos são adaptados no corpo da pessoa. Vocês vão ter exemplos aí, tá, para a gente poder entender melhor. Eles são adaptados para que o trabalhador, se for uma amostragem do período todo de trabalho, para que não venha atrapalhar ele, nem ao menos uma amostragem simples, tá? Então, em períodos de efetiva realização dessa atividade,
a serem realizados considerando suas especificidades. Então, você vai ser aquela pessoa que vai avaliar as condições e principalmente as condições na qual ele vai usar o aparelho, certo? Aonde ele vai usar, coloque-se na onde que ele vai ter mais condições de se mover, dependendo das condições de trabalho, tá bom? Vamos passar para a próxima etapa, que seria o número mínimo de amostragens. Eu tenho condições de fazer vários tipos de amostragens diferentes e eu posso usar uma amostragem ou eu posso ter várias amostragens, depende da condição de trabalho. Então, as condições, por exemplo, a atividade da amostragem deve permitir um estudo de possibilidades e representabilidade da exposição. Pode estar presentes em flutuações na concentração ou na intensidade de agentes, né, devido a modificações ambientais e ainda flutuações no ritmo de processo industrial de atividades. Por exemplo, hoje eu medi o gás carbônico aqui numa sala. Se o gás carbônico deixar de existir e começar a você trabalhar em outro local de trabalho, em que a amônia é mais usado, por exemplo, você vai ter que medir uma outra vez. Então, nós temos que fazer essas variações aí. E, por exemplo, mudou o aparelho. Às vezes, o aparelho ali de carbono, do gás carbônico, por exemplo, né? Mudou o aparelho, mudou todas as circunstâncias de trabalho, eu vou fazer medidas de novo. Né? E às vezes eu tenho vários turnos naquele trabalho, eu vou ter que fazer em vários outros turnos. Eu não posso fazer só um turno. Se existir 3 turnos, eu vou ter que fazer nos 3 turnos. Se existir 4 turnos, eu vou ter que fazer nos 4 turnos, ok? Pode ser um exemplo, tá? E dos grupos homogêneos de exposição. Isso é tão relativo, mas assim, as NRs recomenda-se que você tem que usar, você tem que observar a característica de um grupo de pessoas com a mesma atividade e com as mesmas características e com as mesmas funções, certo? Certo. Só que o que acontece? É muito relativo, assim, por exemplo, você pode usar uma pessoa que está mais exposta ao risco. Mas, se a gente for considerar, por exemplo, se a gente fosse considerar motorista do Transurbo, por exemplo, do transporte coletivo, todos eles têm um certo nível de exposição de vibração da mesma forma. Não é porque um anda mais ou outro anda menos. Aí é um período de tempo maior, né? Então, quer dizer, mas eles estão expostos ao mesmo tipo de vibração, porque um pega uma máquina, o outro pega outra máquina. Então, eles podem estar fazendo rodízio com vários modelos de caminhão, por exemplo, ou modelos de ônibus. Então, ninguém vai pegar o mesmo caminhão, com aquela mesma placa, com o mesmo, né? Então, assim, todo motorista vai usar aquele que está ali, está disponível naquele momento, principalmente aqui do Eixão ali de Goiânia, por exemplo. Então, não tem como eu subestimar quem quem está mais exposto ao risco de questão de vibração, por exemplo. Todos estão da mesma forma, porque subentende que a máquina usada, que no caso seria o ônibus, é a mesma fabricação, é do mesmo modelo, é do mesmo. É claro que tem alguns, se você for medir mesmo, tem alguns que vibram mais, alguns que vibram menos. Mas uma questão de você avaliar de forma mais geral, todos estão expostos ao mesmo risco, certo? Então, não tem como eu falar que fulano e outro fulano estão mais expostos. Nesse caso, eu tenho que avaliar 10% da nossa população, por exemplo. Se eles são 1.000 pessoas, 10 pessoas eu tenho que... 1.000 não, 100, 1.000, 10%, 100, 10. Eu tenho que avaliar, por exemplo, se for 1.000 pessoas, eu tenho que avaliar ali entre 50 e 60 pessoas, né? Seria muito interessante. Mas se não fosse possível, pelo menos 5%, certo? De 1.000, 100, de 100, 50%. 5%, porque 100, no caso, 50 colaboradores, porque eu vou pegar um grupo, né? Desse grupo, eu pego
uma porcentagem ali de pessoas para mim fazer uma comparação, certo? Limite de tolerância. Eu tenho limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional. Limite de tolerância, a gente vai estar distinguindo LT. E limite de exposição ocupacional é LEO, tá? Refere-se às concentrações ou intensidade do agente ambiental, nos quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposto repetidamente, dia após dia, sem sofrer efeitos adversos à saúde. Então, o limite de tolerância é aquele limite de exposição ocupacional, também dito. Ele pode trabalhar, né, sem passar desse limite, ele não vai ter problemas, né? Pode ser que se essa pessoa, aquele trabalhador da sua região, aquele trabalhador que não consegue trabalhar ainda com dentro desse limite, ele é uma pessoa hipersensível ou hipossensível, né? Pode existir. Então, se ele trabalhar na mesmas, digamos assim, nas mesmas condições normais, né? Ele acredita-se, né, que ele vai trabalhar dentro desse limite sem ter problemas ocupacionais ao longo da vida laboral. Mas que, se ele passar da metade do que é aceito como limite, ele já é necessário agir com ações prevencionistas, certo? Então, isso vai depender se for agente químico, físico ou biológico, tá bom? Então, na NR15, digamos que a seguinte definição. A NR15 define essa definição. Que limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição daquele agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida toda laboral. Quando a fronteira entre o LT e o dano não pode ser 100% estabelecida, essa definição carrega a imprecisão que, com a revisão da norma, será certamente corrigida. Porque assim, o que acontece? Ele não... Isso é um fator, né? Limite de tolerância é um fator que ele pode ser tolerável ou não tolerável, ainda vai depender ainda de outros fatores também, que pode ser um fator de avaliação qualitativo. Por exemplo, mas isso na maioria dos casos, se adota-se o limite de tolerância, certo? Mas tem algumas empresas que até o limite de tolerância ali, ele pode ser mais flexível, ainda vai depender de cada caso, mas que se define-se como limite de tolerância na NHO, na OSHA, na CGH, em outras coisas, em outras associações, se define o limite de tolerância. Aquele limite de tolerância, ele é para que o trabalhador não ultrapasse aquele limite, certo? Mas algumas pessoas não conseguem trabalhar nesse intervalo ali de tempo. Então, o que acontece? Isso vai depender de cada pessoa, certo? Entendeu? As exposições são baseadas em informações científicas, oriundas das combinações de experiências industriais, experiências em humanos e estudos entre animais, né? É importante ressaltar que, devido à suscetibilidade individual, uma pequena porcentagem de trabalhadores podem trabalhar no desconforto em relação a certas concentrações ou intensidades inferiores aos limites de exposição. Portanto, os limites de exposição são recomendados e devem ser utilizados como guias nas práticas de avaliações, podendo e devendo ser considerado uma linha divisória entre concentrações seguras e perigosas, certo? É correto se manter a concentração ou intensidade em qualquer agente no nível mais baixo possível. Então, quer dizer, vamos dar um exemplo bem prático aqui para nós. Por exemplo, frio. Tem pessoas que um ventinho qualquer, a pessoa já se sente frio. E tem outras que um ventinho qualquer não tira o calor deles. Então, isso para definir aí o que seria sensibilidade. Tem pessoas que não conseguem
trabalhar em condições com frio adversos e nem com muito calor, entendeu? Só mesmo para a gente entender melhor esse assunto, tá? Então, no Brasil, os limites de tolerância são estabelecidos na ANBR, né? Norma brasileira, normas regulamentadoras e NHO, normas de higiene ocupacional pela Fundacentro. Então, temos uns quadros de tolerância, temos o quadro de tolerâncias principais de limites internacionais, que devem fazer como base na avaliação e na comparação das atividades e avaliações ocupacionais. Como limites de tolerância dado pela ANBR, pela ANR e NHO, LT, ok? Agora nós temos outros limites de tolerância ditos de forma diferente em outras associações, como, por exemplo, a CGIH, o limite de tolerância, se vocês quiserem ir anotando, é melhor. Mas tem também na apostila que eu passei para vocês na higiene ocupacional 1, tá? Que é a CGIH, o limite de tolerância é TLV, tá bom? Que significa valor limite. Também temos na CGIH BEI, que significa índice de exposição biológica. Na Washer, que é OSHA, nós temos o limite de tolerância PEL, PEL, que significa limite de exposição permissível. E nós temos na Washer, NIOSH, NOOSH, o limite de tolerância tem a denominação de REL, que significa limite de exposição recomendado, tá bom? Então, dentro desses aí limites de tolerância, nós temos essas associações que denominam, né, cada limite diferencial, ok? Então, vamos lá. E o nível de ação, como a gente já falou para vocês, é uma outra determinação aqui, pela NR9, o valor, que seria o que é esse nível de ação, né? É um valor, são vários valores, né? Que seria o valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de as exposições das agentes ambientais ultrapassem o limite de exposição. Normalmente, o nível de ação é estabelecido como metade do LT, certo? Então, o nível de ação é quando eu ultrapasso, medindo lá no local de trabalho, quando eu ultrapassar a metade do máximo ou a metade do mínimo, certo? Eu vou conseguir começar ali, trabalhar com nível de ação, eu começar ali ter programas para eu diminuir, né, a intensidade daquele agente para o meu trabalhador, certo? Então, vamos terminando aqui. Então, é uma condição, né? O nível de ação é um referencial para a tomada de decisões dos profissionais prevencionistas, como nós, certo? Uma vez que procura prevenir a uma margem segura a exposição dos trabalhadores a agentes ambientais. Ou seja, as medidas de segurança devem manter as concentrações e intensidades em níveis inferiores ao nível de ação, certo? Então, se eu colocar o meu trabalhador, se ele está medindo em condições ambientais um nível X, que está entre o nível de ação, mínimo de ação e o nível de tolerância, ele está ali, eu coloco um EPI, ele cai, entendeu? Então, a gente vai fazer cálculos aí para entender melhor, mas é só para vocês entenderem que com o uso do EPI, ele está aqui, ó. Quando eu vou medir no local de trabalho, o ruído deu aqui a metade entre o nível mínimo de nível de ação e o nível de ação, que seria a metade do meu LT, certo? Meu LT está aqui e eu encontro um número no meio deles. Se eu jogar um IPI, né, o IPI vai cortar
né, aquela ação do ruído, por exemplo, pode ser um ruído, ou pode ser um, uma, um EPI, ou pode ser outro EPI, certo? Ele vai cair, né? Porque ele vai diminuir aí a intensidade do meu agente. Então, ele vai diminuir trabalhando sempre abaixo do nível de ação, que seria a metade do, do LT, tá bom? Então, vamos lá. Em uma exposição, é possível apresentar uma dose, né? Resposta através da curva gaussiana. Ou seja, é observar os efeitos de uma exposição para uma determinada população. Vamos perceber que nem todos os membros dos membros responderão de maneira uniformemente a uma dose D. Essas são unicamente e devido à diferença de suscetibilidade individual, ou seja, a variação biológica de cada pessoa. Por exemplo, na figura 1, nós estamos dizendo sobre a apostila de higiene ocupacional 1, a distribuição normal da frequência, ou seja, existe uma grande parte da população que é afetada pela dose D e outras não, né? E há também um pequeno número que corresponde a uma dose menor do que D, com o mesmo efeito, e outro pequeno número que corresponderá aos efeitos da dose E ser maior que a dose D. Então, quer dizer, tem pessoas que têm mais suscetibilidade e outras não. Se eu tiver uma fonte, às vezes uma fonte A, B ou C ou D, por exemplo, tem gente que tem mais suscetibilidade a um certo tipo de fonte do que a outras. É só isso o exemplo que eu estou dizendo agora, tá? Então, a adoção de limite de tolerância propicia que a maioria dos trabalhadores expostos não tenha efeitos nocivos em valores abaixo dos limites. Quer dizer, é uma adoção de nível de ação durante uma proteção mais ampla. Quer dizer, dentre um número maior de pessoas, eu consigo quantificar, né, através de medidas, através de planos de ação, eu diminuo aqueles agentes para que no número maior de pessoas eu consigo proteger, ok? Então, assim, é só mais para vocês entenderem aí e, enfim, né, trabalhar com 85, 86% de uma assertibilidade, certo? Então, continuando, o valor teto, né? O valor teto é o valor em que não se pode ser ultrapassado, em hipótese alguma, pois oferece um risco iminente ao saúde do trabalhador. Depois, nexo causal. O nexo causal é você avaliar, né, as atividades que o trabalhador está fazendo no seu trabalho, né, no seu local de trabalho, e possivelmente doenças que ele pode estar adquirindo. Então, é o nexo causal. E colocar a doença com relação à atividade que ele está ocorrendo, que ele está fazendo. Então, esse nexo causal quer dizer, ele pode estar com problema de audição porque o ruído está acima do tolerável, por exemplo. Ele está trabalhando uma fonte perto que está acabando com o tímpano, por exemplo. É um exemplo para vocês entenderem. A execução das atividades dos trabalhadores estão expostos ao risco dessa exposição pode aparecer doenças ocupacionais. Então, seria um nexo causal. É a comparação direta entre a doença e o exercício do trabalho. O aparecimento de doenças ocupacionais podem indicar uma deficiência na eficácia de uma medida de proteção fornecida pelo empregador. Isso é uma falha nas medidas adotadas, que não conseguiram diretamente eliminar ou atenuar a exposição dos riscos ambientais. Então, quer dizer, a última medida agora, para a gente falar aqui nesse vídeo atual, aqui que a gente está falando, é que o nexo causal seria mesmo para você analisar, né, e ver medidas de controle. Se você tiver trabalhadores no seu local de trabalho que está perdendo visão, perdendo audição, estresse, e entre outras coisas que a gente pode verificar através
de exames clínicos, por exemplo, o ASO, que é um exame clínico atestado de saúde ocupacional, por exemplo, eu consigo mencionar se os meus programas ambientais são efetivos, certo? Se eu não estou tendo acidente, se eu não estou tendo problemas ocupacionais, por exemplo, é, o meu programa está sendo efetivo, mas se eu tiver uma porcentagem mesmo que mínima de algum número de pessoas que está tendo problemas de audição, problemas de visão, problemas de fala, por exemplo, estão conversando muito alto, problemas de pele, problemas de estresse, que isso é muito comum hoje em dia. Então, tem muitos outros problemas. O que isso vai ocasionar? Então, quer dizer, o meu programa de prevenção de agentes ambientais não está sendo 100% eficaz. Então, revisionar isso, né, através desses índices aí de contra-resposta, né, desses ASOS, por exemplo, dessas ocorrências de saúde, é uma contraproposta para mim que desenvolver um outro programa ou melhorar o meu programa para que no próximo ano ou para que os próximos medições, né, eu não venha a ter problemas mais ocupacionais. É dessa forma que a gente faz a prevenção, tá bom? Muito obrigada.